aí pessoal, tudo bem? Sou João Marcos aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de binômio de Newton. Então nós vamos resolver aqui dois exercícios. Esse é o terceiro vídeo com exercício de binômio de Newton. Então vamos primeiro resolver este daqui. Ele diz o seguinte, nós temos esse binômio aqui, certo? Essa parte aqui que eu vou destacar. Nós temos isso daqui, certo? Em que n pertence aos naturais, r também pertence aos naturais. E a pergunta é o seguinte, qual que é o valor de r em que o quinto termo vai ser independente de x? Ou seja, nós sabemos que no desenvolvimento deste binômio, o quinto termo vai ser independente de x. Então qual que é o valor de r? Ou qual que é o valor de r para o qual o quinto termo desse desenvolvimento vai ser independente de x. O que significa ser independente de x? Significa que não vai ter o x lá no quinto termo, ou vai ter, só que elevado a zero. A gente sabe que no desenvolvimento do binômio, o x ele fica com vários expoentes. E no quinto termo, o expoente de x vai ser zero. X a zero é 1. Então, o nosso quinto termo não tem um x lá, porque multiplicar por 1 não muda nada, o x não está lá. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos lembrar daquela equação que nos dá um termo específico do desenvolvimento do binômio de Newton. A equação que diz que o termo i mais 1 é o binomial ni que multiplica a n menos i e b a i. E tome cuidado aqui para não se confundir com as incógnitas. O n que a gente está acostumado a usar é quando, por exemplo, a gente tem a mais b elevado a 3. A gente está acostumado a chamar o n desse expoente do binômio. Então, no caso aqui, o 3, nós costumamos chamar de n. Mas nessa situação, perceba que n é só um expoente qualquer, natural, que está aqui nos x. Mas o expoente do binômio como um todo é o r. Então, o que a gente está acostumado a chamar de n, no nosso caso aqui, é r. Então vamos só mudar aqui essa equação. Só para lembrar, essa equação tem a explicação e a dedução dela em um vídeo de Ser Genial, que eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Então, essa é a equação que nos dá um termo específico do desenvolvimento do binômio de Newton. Nós sabemos que o quinto termo é independente de x. Então o que nós vamos fazer aqui? Qual que é o quinto termo? É quando o i mais 1 é 5. Ou seja, o i é 4 no nosso caso. Porque nós queremos o quinto termo, ou seja, T5. Se você não entende isso, assista aquele vídeo que eu falei, porque tem explicação de toda essa equação de como usar. Então, o quinto termo, nós chamamos o termo T5 de T e mais 1. Então, o i vai ser 4. Então, nós temos que isso vai ser binomial R4, e de novo, por que 4? Porque i é 4. Nós costumamos usar essa equação com T e mais 1. Se o i mais 1 é 5, o i é 4. Então, binomial R4 já é elevado a R menos i. Lembre-se de que, nesse caso, nós só chamamos i de 4. Nós estamos admitindo como i o valor de 4. Nós estamos usando esse valor. Então, R menos 4. E b elevado a 4. Mas já vamos até escrever diferente. Vamos trocar esse a e este b pelo que nós já temos aqui. Nós estamos acostumados a chamar de a o primeiro monômio e de b o segundo monômio. Então, o a no nosso caso é o x a n. Vai ficar elevado a r menos i, r menos 4. E b, que é o segundo monômio, lá que está aqui dentro, é o 1 sobre x a n. Isso elevado a i, que neste caso aqui é 4. Então, continuando com essa conta aqui, nós chegamos que o quinto termo vai ser o binomial R4, x a n elevado a r menos 4, nós sabemos que nós podemos aqui multiplicar os expoentes. É a propriedade básica de exponenciação. Então, x elevado a nr menos 4n. n vezes r menos n vezes 4. nr menos 4n. E aqui nós ficamos com 1 sobre x a
4n. Agora, no que nós chegamos? Que o quinto termo ele é um binomial, R4, lembrando que a gente quer descobrir qual é o valor de R. E nós temos essa parte aqui com x. Nós sabemos que o quinto termo ele é independente de x. Então, na hora que a gente simplificar isso daqui, o expoente de x vai ter que dar zero. Para dar x a zero. Isso é igual a 1 e o quinto termo fica independente de x. Então, o que a gente poderia fazer? Pensar de dois modos diferentes. Um deles é, se a gente faz aqui a propriedade de... outra propriedade de exponenciação, né? Porque, na verdade, isso aqui está sendo x, é esse expoente dividido por x elevado a 4n. A gente faz esse expoente, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica esse expoente menos esse. É um modo. Ou a gente pensa de um modo diferente. Nós temos x aqui. Nós temos x aqui. O que tem que acontecer? O x tem que sair. Ou seja, o expoente do x vai ter que ser zero. Ou seja, a mesma coisa que a gente cancelasse um x com o outro. O x vai ter que desaparecer daí. Como que a gente cancela o x com 1 sobre x? Lembrando que os dois x têm expoente. Só se os expoentes forem iguais. Como assim? Se a gente tem x à quarta que multiplica 1 sobre x ao cubo, isso não vai dar 1. A gente vai simplificar aqui e vai sobrar um x aqui em cima. O único modo da gente ter um x com expoente vezes 1 sobre um x com expoente, isso cortar e desaparecer o x, é se esses dois expoentes forem iguais. Como, por exemplo, x à sétima vezes 1 sobre x à sétima. Aí sim a gente corta tudo e sobra 1. Ou se aqui fosse, sei lá, 200 e aqui também 200. A gente cortaria e sobraria 1. Ou seja, o expoente de cima e o expoente de baixo tem que ser iguais para o x desaparecer. Como se a gente cortasse. Então, a gente deduz que nr menos 4n tem que ser igual ao 4n. Esse expoente igual a esse para a gente poder cortar e o x desaparecer. Então, somando o 4n dos dois lados, fica que nr é igual a 8n. A gente simplifica os dois lados, divide os dois lados por n e a gente vai chegar aqui R igual a 8. E aqui nós resolvemos o nosso primeiro exercício. O valor de R é 8. O expoente aqui tem que ser 8 para que o quinto termo seja independente de x, ou seja multiplicado por x elevado a zero. Então resolvemos o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo. Vou apagar aqui o primeiro. E vamos para o segundo. O segundo é aquele lá que pergunta qual que é o termo em x à quinta. E nós temos isso daqui, que aparentemente não é um binômio. Nós temos um trinômio elevado a uma potência. No nosso binômio de Newton, que é o que a gente está estudando, a gente tem sempre um binômio elevado a uma potência. Por isso que é o binômio de Newton. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem como transformar isso daqui num binômio. E como? Bom, lembra, isso aqui é um produto notável. Eu vou inverter a ordem, talvez ajude. X² mais 2x mais 1. Só invertir a ordem. Isso daqui é o desenvolvimento do produto notável. De qual? De x mais 1 ao quadrado. Se a gente desenvolve isso daqui, a gente chegar ao quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui está parecendo um 2. Vezes o quadrado do segundo. Ou seja, isso daqui aqui dentro é a mesma coisa de x mais 1, tudo isso ao quadrado. Então a gente pode reescrever isso daqui. Ou seja, em vez de 1 mais 2x mais x², vou escrever x mais 1 ao quadrado. Isso daqui é só essa parte aqui de dentro. E tudo isso elevado à quarta. A gente multiplica os expoentes, nós chegamos a x mais 1 a oitava, 2 vezes 4. Então a gente já transformou isso daqui em um binômio elevado a uma potência, que é o que a gente está estudando, para a gente poder aplicar o binômio de Newton. E qual que é a pergunta? Qual que é o termo em x à quinta? Se nós lembrarmos, a gente sempre tem várias potências de x e sempre um número multiplicando. Então a gente quer saber aqui qual que é o coeficiente numérico, o número que está multiplicando x à quinta quando a gente desenvolve isso daqui. Ou
quando a gente desenvolve isso daqui, porque eles são iguais, a gente só fez isso daqui que fica mais fácil da gente resolver. Claro que não vai ser rápido se a gente elevar isso daqui ao oitavo, a gente multiplicar isso daqui por ele mesmo 8 vezes. E não é o jeito mais inteligente de se fazer, né? Nós temos que usar o binômio de Newton, que sai muito mais rápido, é um processo muito mais otimizado. Então a gente quer saber qual que é o número que está multiplicando x à quinta quando a gente desenvolver isso daqui. Então, vamos pensar no termo geral do binômio de Newton. Como a gente viu, o termo i mais 1, ele é o binomial ni, que multiplica a elevado a n menos i e b elevado a n. Isso é para quando nós temos uma potência de um binômio no formato a mais b elevado a n. Nesse caso, nós podemos mesmo deixar a n aqui, porque não está sendo usado o n aqui no exercício. No nosso caso, o n volta a ser o expoente do binômio. No caso, 8. Nós estamos trabalhando com isso daqui. Então, o termo i mais 1 vai ser... O que é n? n é o expoente do binômio, que é 8. 8i. Isso daqui que multiplica a n menos i e b a i. O que é o a? O a é o x, certo? E o b é o 1. Então, x elevado a n menos i, x elevado a n, que é 8 menos i, 8 menos i, e b elevado a i. O b é 1. 1 elevado a i é 1. Então, aqui vai dar sempre multiplicado por 1, certo? Então, 1 multiplicado por 1 não precisa escrever. Então, lembrando, o que a gente fez? Termo geral do binômio de Newton. O termo i mais 1 vai ser o binomial ni. Ele, no nosso caso, é 8, porque é o expoente do binômio. A é o primeiro termo que aparece aqui, como a gente chamou aqui. Então, a, no caso, é x. X elevado a n menos i é x elevado a n menos i. O n, no caso, é 8. Então, fica x elevado a 8 menos i. E o b é 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então, multiplicar por 1 não muda nada. Então, a gente nem escreve. E esse daqui, então, é um termo geral para este binômio que nós temos. Este é o termo geral. Agora, nós queremos saber qual que é o termo, o número que está multiplicando x à quinta. Então, a gente quer que o nosso x elevado a 8 menos i seja o x à quinta. Nós queremos analisar o termo em que aparece x à quinta. Esse termo tem sempre x ou 8 menos i, é o termo geral, mas a gente quer o x à quinta. Então, para o caso em que aparece aqui o x à quinta, o i vale 3. Por quê? O x a 8 menos i é x à quinta. Ou seja, 8 menos i tem que ser igual a 5. I tem que ser igual a 3. Só escrevendo rapidamente, 8 menos i tem que ser igual a 5. Nós deduzimos que i é igual a 3. Então, qual o termo que nós estamos analisando? Nós estamos analisando o quarto termo. Por quê? A nossa equação do termo geral dá o termo i mais 1. Se no nosso caso o i é 3, nós estamos falando do quarto termo, porque 3 mais 1, 4. Então isso vai ser binomial 8i, ou seja, 8, 3, e multiplica x a 8 menos i, o que é o nosso x à quinta, que é o que nós estamos analisando. Então nós deduzimos que o quarto termo do desenvolvimento deste binômio tem este formato aqui. Ele está sendo multiplicado pelo x à quinta. Nós queremos saber, no termo que tem x à quinta, qual que é o número que multiplica? Bom, o x à quinta é isso daqui. O que sobra? O binomial, que tem um valor numérico. Então é só a gente resolver esse binomial. Binomial 8, 3 é 8 fatorial sobre 3 fatorial. 3 fatorial que multiplica o 5 fatorial. 5 fatorial porque é 8 menos 3, que é 5. Tem explicação de binomiais também, isso é genial. Então isso aqui fica 8 vezes 7 vezes 6. O que teria daqui do 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, o 5 fatorial, cancela com esse 5 fatorial daqui, sobra 3 fatorial, que é 6. 3 vezes 2, 6. 6 cancela com esse 6, 56. Ou seja, o quarto termo 56x à quinta. No termo em que nós temos x à quinta, o número que multiplica é 56. Logo, a nossa resposta é 56. E é isso, nós resolvemos mais 2 exercícios. Bons estudos, um abraço e até a próxima.